Fala pessoal, tudo tranquilo? Mais uma aula aqui para você, professor Wagner Exatas. Agora vai aula de número 2, Fundamentos de Cinemática, preparatória para a Polícia Rodoviária Federal. Se você não assistiu a nossa primeira aula, aqui em cima tem um cardzinho, clica no card, assista a primeira aula para complementar aí e mandar super bem na sua prova, beleza? Na segunda aula, pessoal, a gente vai verificar algumas coisas mais específicas aí da cinemática, tá? Então a gente viu primeiro que toda vez que a gente fala de cinemática, a gente vai falar de um determinado deslocamento, né? Então, primeira coisa, o nosso deslocamento, a nossa variação de posição, ela vai ser dada por essa simbologia, ΔS, que é a posição final do corpo menos a sua posição inicial. Então, toda vez que você vê essa ideia de ΔS, você está verificando, trabalhando exatamente com essa característica, com esse conceito, ΔS, posição final, menos a posição inicial. A mesma coisa a gente tem em relação a tempo, tá? A variação do tempo em cinemática vai ser a relação do tempo final menos o tempo inicial. Então, toda vez que você vê essa relação desse delta aqui, informado no seu texto, né? Você sabe que você está falando de variação e isso vai depender do que você está analisando. Se é a variação da posição, então você vai ter a posição final menos a posição inicial. Se for variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Dá uma destacada aqui para a gente poder entender esse conceito, beleza? Lembrando das unidades de medida. Então, na última aula a gente falou um pouquinho da unidade de medida. A unidade de medida, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, nós temos para a posição a unidade dada em metro e para o tempo a gente tem a unidade dada em segundos, ok? Então a gente tem essa característica importante. Bom, de acordo com esse conceito, com essa característica, a gente vai trabalhar com você hoje a relação do seguinte, tá? Só que se eu vou para um lugar, eu preciso apontar para onde eu estou indo, tá? Então, essa grandeza de deslocamento, tá? Deslocamento em física é uma grandeza vetorial. O que são grandezas vetoriais, professor? Então, isso que a gente vai discutir hoje com você. Deslocamento passa a ser grandeza vetorial. E se é uma grandeza vetorial, a gente precisa entender, basicamente, o que são essas grandezas, tá? Então, pessoal, se eu falar para você grandeza vetorial, tenha em mente comigo o seguinte, saca só. Toda grandeza vetorial, ela vai ser composta de alguns elementos importantíssimos. Quais são eles, professor? Então, anota aí. A grandeza vetorial, ela vai ter sempre o seu valor de módulo, e módulo é o valor numérico dessa grandeza, tá? Então, são grandezas que precisam, claro, ter um valor numérico. Então, eu vou colocar logo abaixo aqui da palavra módulo, valor numérico, o número, o tamanho desse negócio, tá? Valor numérico. Beleza. Segunda coisa que a gente precisa ter para destacar uma grandeza vetorial é conhecer a sua direção. Direção, pessoal, está relacionada ao plano de orientação. Está indo para a direita, para a esquerda? Não. A direção é o plano horizontal, plano vertical, plano inclinado, ok? Então, esse aqui seria o nosso plano de orientação. Aonde está localizado esse sistema? Plano de orientação. Esse plano de orientação pode ser, claro, o que eu falei para vocês aí relacionado a horizontal, vertical, oblíquo, mas pode ser, por exemplo, o eixo norte e sul, o eixo leste-oeste, tá? Então, perceba que eu não estou te falando para onde eu estou indo, estou falando em que eixo eu estou. Olha, eu peguei aqui a linha de metrô norte-sul. Ok. A partir disso, eu vou definir para você o sentido cujo qual eu estou me deslocando. Então, perceba que, além do valor numérico, além da direção, eu preciso conhecer o sentido para onde estou indo, tá? Para onde? Então, aí, para onde vou? Né? Deixar uma linguagem bem clara, uma linguagem bem próxima de todos nós, para que a gente entenda esse conceito.
Então, por exemplo, fala uma grandeza vetorial, deslocamento. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, eu estou me deslocando 20 metros. Opa, 20 metros é o módulo. Mas em que direção? Direção norte e sul. Qual o sentido? Sentido norte. Então, olha só. Desloquem a viatura para o eixo norte-sul, no sentido norte, 20 metros, você vai localizar o Wagner lá. Entendeu? Perceba que eu preciso dar todas essas informações. E no seu dia a dia, como policial rodoviário federal, você vai lidar exatamente com grandezas vetoriais. Né? Você vai ter que sempre pensar em direção, sentido, módulo, para entender esses conceitos. E uma outra grandeza que vai surgir, que também é uma grandeza vetorial, que a gente vai discutir agora, é uma grandeza chamada de velocidade. Professor, o que é velocidade? Gente, velocidade é a rapidez com a qual um corpo se movimenta. Então, toda vez que eu destacar para você a ideia de rapidez de um determinado movimento, isso destaca-se em relação à velocidade. Então, velocidade é rapidez de movimento. Perceba, então, que a partir do momento que eu falo de velocidade para você, rapidez deste movimento, a gente pode tentar compreender como calcular a velocidade. E a velocidade, gente, ela vai ser calculada a partir do seguinte. A gente chama isso aqui, inclusive, de velocidade média. Por quê? Porque eu não estou preocupado com o que acontece no meio do trajeto. Eu quero saber o trajeto inicial e final apenas. Então, a gente fala que a velocidade, para detectar a rapidez, é a variação da posição dividida pela variação do tempo. Então, olha só. Variação de posição pela variação do tempo. Mas o que é isso, professor? O que vem a ser variação de posição e variação de tempo? Lembra que eu falei para vocês no começo que a variação de posição é o próprio deslocamento do corpo? E essa variação de posição é a posição final menos a posição inicial do corpo. E o tempo é o tempo final menos o tempo inicial desse corpo. Então, a gente tem exatamente essa característica. E lembre-se que nós dissemos que as unidades de medida para deslocamento no Sistema Internacional de Unidades e Medidas é metro. E para tempo, no Sistema Internacional de Unidades e Medidas, é segundos. Então, a unidade de medida que deriva dessas duas, né, que é a velocidade, vai ser dada em quê? Metros por segundo. Essa é a unidade de medida de velocidade que você precisa considerar, que você precisa entender para resolver os problemas. Só que vem o seguinte, né? A gente não usa, né, no dia a dia essa unidade em metros por segundo. Normalmente você vai ver o velocímetro dado em quilômetros por hora. E aí como que a gente pode transformar essas unidades? Esse é um ponto extremamente importante para você que vai prestar o concurso e você que vai fazer essa prova. Isso é importante, hein? A unidade de medida, eu vou colocar aqui em módulo, porque eu só quero a unidade de medida. Sistema Internacional, metros por segundo. Normalmente a gente vai trabalhar com isso. Só que o nosso odômetro, o velocímetro do seu veículo, ele trabalha isso em quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Como que a gente transforma uma unidade na outra? Simples, gente. 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, a gente tem 1000 metros, ok? Em um intervalo de tempo de 3.600 segundos, que são 1 hora. A gente está trabalhando com isso. Fazendo a relação entre esses dois números aqui, a gente vai ver que esse sistema fica 1 sobre 3,6. O que você fez, professor? Eu dividi por 1000 em cima para ficar com unidade e aí dividi embaixo para manter a proporção. Dividiu por 1000 em cima e embaixo, você vai ter 1 sobre 3,6 metros por segundo é igual a 1 quilômetro por hora. Passa 3,6 para o outro lado, eu consigo dizer para você, então, que 1 metro por segundo é equivalente a 3,6 quilômetros por hora. E aí a gente começa a ter uma unidade de conversão desse sistema. Isso vai ser importantíssimo. Essa unidade de conversão desse sistema vai ajudar você a entender processos onde você vai ter que mudar esses valores. Então, uma velocidade em si, dada
em metros por segundo pode ser transformada para quilômetros por hora. Exemplo, 20 metros por segundo. Como que eu transformo? Multiplica por 3,6. Aqui lá vai ser o número de ouro, o número padrão para a gente aqui. 20 metros por segundo vezes 3,6 vai dar 72 quilômetros por hora, certo? O processo inverso também é cabível. Por quê? Se eu tiver uma velocidade de 108 quilômetros por hora e eu dividir isso por 3,6, eu vou ter exatamente 30 metros por segundo. Então esse aqui é o número de ouro, é o número chave aí para a gente conseguir fazer essas conversões de quilômetro por hora para metros por segundo, ok? Além disso, pessoal, lembrando para você que velocidade é uma grandeza vetorial. E se velocidade é uma grandeza vetorial, você já tem ideia que a velocidade ela vai ter sempre o quê? Módulo. É importante você conseguir calcular módulo, direção dessa velocidade e, claro, sentido, tá? Então, se eu vou para algum lugar. Então, tem movimento, é uma grandeza vetorial. Fica a dica aí para você, beleza? Então, a gente complementa aqui nessa aula de fundamentos, parte 2, essa relação da transformação da unidade de medida e, claro, também falando um pouquinho para você de grandezas vetoriais, certinho? Pessoal, vou ficando por aqui para essa aula. Na próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios de fundamentos para você reforçar aí, de uma vez por todas, a sua base em fundamentos de cinemática. Conteúdo importante para qualquer prova difícil que você venha fazer, ok? Muito obrigado por essa aula, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e a gente retorna nas próximas aulas aqui para você com muito mais conteúdo. Um grande abraço, galera, e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!